Meus amados irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, graças a Deus, estamos aqui novamente para estudarmos a palavra de Deus sobre os 10 mandamentos. Já estamos no 10º, nós já estamos no sexto mandamento da lei de Deus. Nós vamos estudar hoje, procurando pelas referências, e vamos fazer o possível para ler algumas referências. Estudos bíblicos em família, Maria de Lourdes dos Santos, Maria Lourdes. Procure pelo YouTube. Nós estamos lá. Vamos orar ao nosso Deus, pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para que fale por nós, não é? Para que a palavra de Deus vá a todos aqueles que Jesus preparou para ouvir. Muitos vão ouvir e deixar para lá, mas muitos vão ouvir, entender, amar e aceitar com amor a palavra de Deus e com obediência. Nosso Deus e Santo Pai Celestial, nós te pedimos a tua santa e poderosa ajuda, meu Deus, para tu nos iluminar cada vez mais, para que nós falemos a verdade bíblica, como está escrito, e ajuda a todos aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouvirão essa mensagem e muitas outras que estão sendo pregadas através de muitos pastores honestos, a Bíblia Sagrada, que é a tua santa e poderosa verdade. Amém, nosso Senhor Jesus Cristo, amém. O texto do dia de hoje é Êxodo 20, versículo 13, e o mandamento é o 6º mandamento, que tem o nome de a proibição de Deus, né? Não matarás, porque a vida é sagrada. Deus dá e Deus tira, quando Ele quer e da forma que Ele quer. Pode o homem fazer bonecos, flores, animaizinhos, uma cópia fiel das coisas da criação de Deus. Muitas vezes a gente pega assim na folha para ver se sai uma aguinha, não é, para molhar o dedo, para ter certeza se é real ou é artificial. Mas a vida só Deus pode dar e só Deus pode tirar. Amém? Vamos ler o 6º mandamento da lei de Deus. Não matarás. A vida pertence a Deus. Antes, Deus entregou a lei a Moisés, para Moisés ensinar aos israelitas. Nós, os gentios, éramos povo afastado. Até eles nem gostavam, porque nós, os nossos antepassados, né, adoravam ídolos. Eram conhecidos como incrédulos. Não tínhamos Deus no mundo. Adorávamos qualquer coisa, qualquer nome, qualquer estátua, não é? Até aí, nós, os gentios, vivíamos sem Deus no mundo. Isso é muito sério. Vivíamos sem Deus no mundo, como loucos, como animais irracionais, como abortivos, né? O nosso espírito era morto para Deus. Pois não tínhamos recebido nenhum ensino sobre o Deus vivo, triuno, o Deus todo-poderoso, que tudo pode, Pai, Filho e Espírito Santo, que tudo criou e por ninguém foi criado. O Deus onipotente, o Deus onisciente, Ele é a sabedoria. O Deus onipresente está ao mesmo tempo em toda parte. Na criação de Deus e de todo, na criação de tudo e de todos, o Pai mandava
o Verbo, a palavra, a voz de Deus, a palavra, o Filho unigênito das entranhas de Deus. Das entranhas de Deus. Falava, nosso Senhor Jesus Cristo. Falava, o Pai mandava, o Filho falava. E tudo era criado. No princípio, vamos ler. João 1, versículo 1. No princípio, deixa-me ver. No princípio da criação do mundo, Jesus, o Filho, o Verbo de Deus, a voz de Deus, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele, Jesus Cristo, o Filho, estava no princípio da criação com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Filho de Deus. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos todos virem a crer por intermédio dele. Ele já veio falar no Cordeiro Divino, que já simbolizava Jesus Cristo Senhor. Ele, João Batista, que batizava, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele veio dar testemunho a Jesus. Quando Jesus apareceu, já com 30 anos, não é que ele foi batizado com 33 anos. Foi um pouco antes da morte dele. Aí quando João viu, Jesus disse: eis aí o Cordeiro Divino que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desatar as suas alpargatas. Está vendo? Ele levou Jesus às alturas. Ele não era a luz, João Batista, mas veio para que testificasse da luz, testificasse de Jesus. Não, meu filho, não pode. Desça. Testificasse da luz, testificasse de Cristo, o Senhor. Nós estamos no versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem e toda mulher. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, do Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo, é o Deus triuno, viu? Quando o Pai mandou, o Filho falou, tudo foi criado. O Espírito Santo que estava pairado sobre as águas estava examinando, é o que ele faz no nosso espírito. Nos examina, nos corrige, nos ensina, nos livra do mal, de fazermos coisas que desagradem a Deus, nosso Santo Pai Celeste. Estava observando para dar nota 10. Disse, bom, tudo bom. Não achou nenhum defeito na criação de Deus. O Verbo estava no mundo. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Não o conheceu. Veio Jesus para os judeus. Veio Jesus para os judeus. Mas os judeus não o conheceram, não o reconheceram como o Messias prometido. Para a salvação chegar até nós, os gentios, que éramos incrédulos, Deus enviou... Saia, meu filho, saia. Deus enviou
Deus endureceu a mente dos judeus de uma forma que eles viam o milagre de Jesus, mas não achavam que era o verdadeiro Messias, achavam que era o impostor. Jesus veio para os judeus, a nação consagrada a Deus, por eleição. O próprio Deus, Pai, elegeu para si mesmo um povo seu, zeloso de boas obras. Depois dos mandamentos de Deus, eles começaram a obedecer, os israelitas. E nós viemos a conhecer o Evangelho quando Paulo passou a ser ministro dos gentios. Foi que avivou a nossa mente. Jesus veio para os que era seu, desde o princípio, desde antes da criação do mundo, o Cordeiro Divino já havia sido prometido. Nós estamos falando sobre os mandamentos, viu? Leva tudo isso aqui, leva aos 10 mandamentos da lei de Deus. E principalmente para o de hoje, não matarás. A vida é sagrada. Deus dá e Deus tira. O Cordeiro Divino já havia sido prometido para lavar em seu sangue inocente e precioso a maldição da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E nós, os gentios, éramos incrédulos no Deus vivo. Nós não conhecíamos. Minha mãe, graças a Deus, ela nunca tinha lido a Bíblia, nunca ouvia nem falar na Bíblia. Mas ela tinha uma confiança no Deus vivo, que ela dizia a mim que eu era muito teimosa, fugia de casa. Levava surra de corda, mas no outro dia ia novamente, que as minhas irmãs, que era quase da minha idade, essa foi criada 3 anos fora, uma tia minha. Aí quando chegou, quase que a pessoa não se entende, não é? Eu sei que eu ia para a casa de uma vizinha, que morava de lado da minha casa, mas era fugida, porque minha mãe não deixava que eu pedisse. Aí eu tinha, acho que de 7 para 8 anos. Aí ela me dava uma surra de corda, que precisava as vizinhas me acudir. Me cansava o braço. Então, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E minha mãe dizia, olhe, Deus está vendo. Ela queria dizer, eu não estou vendo o que você está fazendo por aí. Eu estava pelos monturos procurando brinquedo, que eu não tinha brinquedo para brincar. Eu não estou vendo, mas Deus, eu apontava lá para cima, mas Deus está vendo. Aí eu comecei a crer no Deus vivo. Não via ele, mas ele estava me vendo. Ela me criou com essa sabedoria que Deus deu a ela. Sim. Jesus veio para os judeus, a nação consagrada a Deus por eleição. O próprio Deus elegeu um povo para si mesmo, um povo seu, zeloso de boas obras. Jesus veio para o que era seu desde o princípio, desde antes da criação do mundo. O Cordeiro Divino já havia sido prometido para lavar no seu sangue inocente e precioso a maldição da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas eles não desobedeceram a Deus por conta própria. Eles foram enganados pelo anjo invejoso. Era lindo, Deus chamava com ele estrela da manhã, estrela d'alva, anjo formoso, entregou àquele anjo toda a legião de anjos do céu. Milhares de milhares de milhares de anjos. Mas o anjo se tornou maligno, invejoso, impostor, enganou aos anjos, a terça parte dos anjos, que passaram a crer levar a sério o que aquele anjo maldito dizia e desprezaram Deus.
De Deus ninguém esconde nada, foram expulsos do céu. Foi aí que nasceu o pecado. Jesus veio para o que era seu, desde o princípio, desde antes da criação do mundo. O Cordeiro Divino já havia sido prometido para lavar em seu sangue inocente e precioso a maldição da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E nós, os gentios, éramos incrédulos no Deus vivo por natureza. Já nascemos sem crer porque nossos pais também nunca tinham ouvido a pregação da Bíblia Sagrada, não tinha. Por natureza, quer dizer, de nascença, já éramos escravos do diabo e seus demônios, e Deus, como já tinha escrito os nomes de todos aqueles que iriam ser salvos ao crer no Senhor Jesus Cristo, com sinceridade, e obedecer os mandamentos de Deus, sendo que Jesus é o nosso descanso. A gente só entende os mandamentos de Deus quando chega nessa parte. Deus diz, não, os costumes acabaram, né? Estão fora os costumes. O sábado agora é colocado como um dos costumes. Guarda de dias, de meses, de anos, de festas de lua nova, não coma isso, não beba isso, jejum, abstinência, tudo isso acabou. Eram só costumes, mandamentos a mais fora dos 10. Dava 613 mandamentos, contando com os costumes, né? Mas Deus tirou tudo. Jesus é o nosso descanso espiritual. Não existe magia maior do que outro. O domingo foi o anticristo de Roma que santificou como se pudesse, se tivesse direito e autoridade e poder de santificar alguma coisa. O Papa de Roma, o diabo em pessoa. Mas o domingo é santo porque Deus santificou tudo que ele criou. E o sábado é santo porque é o nosso descanso. A segunda é santa porque foi Deus que criou. Todos os dias foram criados por Deus. E para nosso uso, para nosso benefício. Olha, os costumes foram tirados. Vamos ler, eu marquei. Colossenses 2, 16 a 19. Vamos ler. Que é bom porque tem a prova, né, meus irmãos? Quem nunca ouviu falar, Colossenses, eu nem sei se eu marquei, mas é depois de Gálatas. É fácil de encontrar. Colossenses 2, vamos ver, Colossenses 2. Marquei aqui. O cerimonialismo, sombra das coisas futuras, tudo era simbólico. Olha, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, ou de dia de festas, ou lua nova, ou sábados, todos os sábados. Porque tudo isso tem sido sombra, símbolo, né, das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo, nossa fé está em Cristo. Muitos dizem, meu santo sábado, hoje é sábado, não sei o que lá. Não tem mais isso não, viu? Tanto faz. Agora o nosso descanso é Jesus, é o descanso eterno, é descanso espiritual. Ele tirou a carga pesada das nossas costas. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo, a igreja é de Cristo, nós formamos o corpo de Cristo. Ninguém se faça de árbitro, de juiz, né, querendo julgar contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Se chegar um anjo na sua frente, meu amado irmão, minha amada irmã, e se deixasse ser adorado, ele seria, sabe quem? O diabo. Daqui para frente, o diabo em pessoa, que é o anticristo de Roma, vai fazer descer fogo do céu para enganar, se for possível, os escolhidos de Deus para a salvação. Vai fazer estátua falar,
vai fazer tudo quanto é de aparição para enganar. Mas a quem tiver aqui marcado com o selo do Espírito Santo, não tenhamos medo, que não vai ser para nós. Nós já estamos cientes. Sim, ninguém se faça de árbitro contra vós outros, querendo ser igual a Deus. Ninguém queira aceitar. Pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, cheio de engano, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, que somos nós, os irmãos em Cristo, cientes na mesma fé, firmes, alicerçados, numa só fé, que só Jesus salva, num só batismo, o batismo público, que agora é para as pessoas nos observarem, quando diz, aquela é crente, vamos observar para onde ela vai. Vamos observar o que é que vai sair da boca dela. Olha o jeito dela, viu? Olha a casa dela. Com razão, não é? Com razão. E não retendo a cabeça, que é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo, formamos o corpo de Cristo. A cabeça, a principal que tem a mente, é Jesus. O nosso corpo tem o Espírito Santo no nosso espírito, nos velando até a volta de Jesus. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amém. Essa é a nossa força, viu, minha gente? A confiança que nós temos o Espírito Santo para nos guardar e nos livrar de cairmos em pecado. Falhas nós temos, porque somos fracos, ainda estamos nesse mundo. Nós falhamos no pensamento, na palavra e nas obras. Mas tenhamos cuidado, façamos uma reflexão, já está aqui marcado, para nós orarmos o Pai Nosso da forma que Jesus nos ensinou, para antes de colocarmos a cabeça no travesseiro, não dormirmos com ódio de ninguém, faça conosco o que fizerem, nós perdoamos e façamos o possível, confiando no Espírito Santo que está aqui dentro, que nós não vamos causar ódio a ninguém, que é o ódio, a inveja que leva à morte traiçoeira, aquela que não vem de Deus. Vamos ler, né? Vamos ler. Sim. Sim, a promessa para nós, o gentil, não é? Ô, amor, cale a boca, fique caladinha, viu? Sim. Nós estamos no... Aqui, né? Nós lemos agora... Não, nós lemos... Foi Gálatas... Não, Colossenses, né? Colossenses 2. Que fala nos costumes que foram tirados. Tirados por Deus. Jesus resumiu os mandamentos em 2. Amarás, com sinceridade, né? Sem falsidade, sem traição, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Se resume nesses 2. Acabou-se agora dia de festa, de lua nova, de sábado, dessas coisas, acabou-se tudo. Sim. Ele falando nos gentios, onde foi que eu parei aqui, os gentios. A maldição da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva,
E nós, os gentios, que éramos incrédulos no Deus vivo, por natureza, por nascença, já éramos escravos do diabo e de seus demônios. E Deus, como já tinha escrito os nossos nomes, os nomes de todos aqueles que, daqui para Jesus voltar, a segunda vinda, ele vai mudar os dele. Todos os incrédulos vão ser crente em Cristo, crente fiel, para subirmos com Cristo para o seu reino de glória. Sim, nós lemos Colossenses 2, de 16 a 19. Agora, vem os mandamentos de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, tua vocação, não é? Aqui nós vamos ler Efésios 4, 1. Vamos buscar lá em Efésios. Amarás o Senhor teu Deus, que é a sinceridade, a honestidade. Para as pessoas nos observar. Elas querem nos botar falta, ou como querem. E até pensam que encontram, mas depois ficam decepcionados. Porque a gente lê a palavra de Deus e prova como está sendo a nossa vida aqui no mundo. Efésios 4. Sim, é que mostra a sinceridade da igreja de Jesus, né, gente? Todos que estiverem me ouvindo, nós vamos ver. O povo diz, qual é a religião certa? Não existe, né? Religião é coisa que a pessoa faz por obrigação. Eu tenho que chegar naquela hora, sei o quê. Deus está vendo, minha gente. Em casa mesmo, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Olha. É o quarto versículo. Aliás, é o quarto capítulo 4 de Efésios. O título, a unidade da fé, que significa todos unidos, a igreja, completa a igreja, somos nós, eu, você, o seu irmão, seu pai, sua mãe, todos os que crerem em Jesus com fidelidade, sem colocar Maria, sem colocar anjo, sem colocar coisas, sem se idolatrar a si mesmo, imagem, jamais, sinceridade. Fiel, como a esposa é fiel ao seu marido, o marido à esposa, igualmente Jesus compara com a igreja dele, fiel a Jesus, com um só marido, um só Senhor. Olha, vamos ler Efésios 4. Eu marquei de 1, mas é de 1 por diante, é de 1 até 6. Eu vou marcar aqui com lápis. Eu já trouxe assim. É bom, não é que a gente marque capítulo 1, de 1 a 6. Pronto. De 1 a 6, vamos ler, viu? Para ver se nós estamos unidos na fé, na mesma fé. Olha, a união da fé dentro da igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Rogo-vos, pois, eu, apóstolo Paulo falando, o prisioneiro no Senhor Jesus, que andeis de modo digno da vocação. Nós estamos aqui por quê? Foi porque nós quisemos? Não, foi Deus que nos chamou, nos vocacionou, para que nós levemos adiante essa união, essa prova de igreja fiel. Quando alguém quer jogar na nossa cara uma culpa, se decepciona, porque quando nós lemos na palavra de Deus, ele fica quietinho e sai desconfiado. Olha, a unidade da fé entre os cristãos, né, os irmãos crentes, fiéis a Cristo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor Jesus Cristo, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Né? Não fomos nós que aceitamos Jesus por conta própria, resolvemos não. Fique caladinha, minha filha, fique. Foi Deus que nos preparou, nos chamou, nos escreveu o nosso nome desde antes da criação do mundo. Nosso nome já está lá. E Jesus prometeu, as ovelhas que meu Pai me dá,
De nenhum modo eu as lançarei fora. Eu as conheço, eu as chamo pelo nome e elas me conhecem, né? Eu as conheço e elas me conhecem. Eu as chamo pelo nome e elas me seguem. Graças a Deus por isso. Nós estamos incluídos entre estes irmãos em Cristo. Sim, digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, não querendo um ser maior do que outro. Se eu só sei, se Deus só me deu esse tantinho aqui, para eu ler, às vezes eu sei explicar cada frase, de frase em frase, eu não sei fechar a Bíblia, ler uma metade de um texto e explicar como pastores e muitas pastoras fazem. Porque o Espírito Santo não me deu essa vocação, pode até ainda me dar. Mas eu faço tudo pela Bíblia, olhando e agora escrevendo para não me esquecer que eu tenho 75 anos, não é brincadeira. Para não estar repetindo tanto. Vamos. Com toda a humildade e mansidão, sem ficar bravo com ninguém, porque nós não podemos obrigar ninguém. Não é obrigação nossa, é Deus que faz isso. Apenas nós passamos a mensagem. Para quem tiver ouvidos para ouvir, quiser ouvir com amor, né? Agora, o aceitar, o efetuar, é com Deus, o nosso Santo Pai poderoso. Com longanimidade, com paciência, explicando, porque é assim, como Paulo ensinou. Vamos começar como uma mãe começa criando filhos, com leite. Uma comidinha rala, não é? Líquida. Então nós vamos começar da criação do mundo até chegar como foi que o pecado entrou no mundo. Aí chega a vez que Jesus está em todos. Jesus está no Velho Testamento como Cordeiro Divino para ser imolado e foi imolado no Novo Testamento. O que Deus prometeu cumpriu. Com longanimidade e paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, dentro da igreja não pode haver desunião. Tem igreja que se desfaz, um vai para um canto, outro vai para outro, forma um grupo com outros nomes, porque não acompanharam a palavra de Deus, botaram coisa nova, coisa diferente. Aqueles que não aceitaram ficaram naquela de antes, que acompanhar a Bíblia. E os outros foram formar outro grupo lá fora, da forma que eles querem, da forma que agrada ao mundo, né? Mas também se desfaz logo. Com longanimidade, que significa paciência, suportando-vos uns aos